Ok, nós não iremos falar sobre o movimento uniforme novamente. Esse aqui é só um resumo, não é uma aula completa. Esse aqui é só para relembrar os pontos importantes, tá? Como o professor Weimar já tinha passado. Pode ser chamado de movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, tá? O movimento retilíneo uniforme é o mais convencional porque é linha reta que a gente vai estudar esse movimento. As informações gerais você já sabe, eu me chamo Lohan dos Reis, né? Professor Weimar Cartilho. E as outras informações vocês podem verificar aí na tela. Esse movimento, no caso, ele é caracterizado por, no caso, ter uma velocidade constante, tá? O movimento retilíneo uniforme. No caso, um corpo ele sai do início do movimento e até o final ele continua com uma velocidade constante, como é mostrado aqui no GIF, tá? Então, vai passando o tempo e a velocidade não altera, tá? Continua o mesmo. Então, nós temos aí a principal definição desse movimento, é a principal definição que vocês têm que lembrar. O movimento retilíneo uniforme possui velocidade escalar instantânea constante e diferente de zero. Do início ao fim ela vai ser a mesma, tá bom? A morfologia da palavra é uni de única, forma de forma, única forma, constante. A função horária desse movimento, tá, é dada pela velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo, tá? Essa variação de espaço e variação de tempo, a gente já sabe que no caso a variação de espaço vai ser espaço final menos espaço inicial e a variação do tempo vai ser tempo final menos tempo inicial, tá? Então a gente pode simplificar isso dizendo que a velocidade é igual a essa variação, tá? A variação do espaço final menos inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial, ok? Isso que vocês vão ter que lembrar. A partir desse momento, esse tipo de definição vai ser usada muito, tá? Para determinar outros tipos de movimento. Movimento como retilíneo uniformemente variado, circular uniformemente variado e assim por diante. A partir desse momento, vocês podem estar verificando essa definição, tá? E relembrando ela. Guarda ela na mente. A função horária é dada por velocidade, como a gente já viu, né? A gente só vai simplificar ela fazendo a multiplicação cruzada, né? E aqui deu um erro, tá? Que era para ser SF menos S0, né? Espaço final menos tempo inicial. Eu só errei aqui e não digitei, tá bom? Então releva, por favor, por gentileza. Então, simplificando, nós temos que o tempo final é igual ao tempo inicial mais T vezes V, né? Que é o tempo vezes a velocidade. Vamos colocar isso na forma que todo mundo conhece, que é espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso aqui que a gente vai utilizar nesse tipo de movimento, e somente ela, tá? Bem simples, é a única fórmula que a gente vai poder utilizar aqui. No caso, nós temos a interpretação da fórmula. No caso, nós já sabemos que o S significa uma posição final, né? SF, posição final, que é dada em metros. O S0 é a posição inicial dada em metros também, mais a velocidade, que é dada em velocidade por segundo, né? Metros por segundo, na verdade, vezes o tempo, que é dado em segundos, tá bom? Então, esse aqui, no caso, é o que a gente pode, caso, reconhecer, tá? Normalmente a gente usa F ou H e assim por diante, ou D também pode, tá? Porque D significa distância. Mas isso aqui é a fórmula mais utilizada, é a forma que ela é mais reconhecida, tá bom? Tem uma observação aqui que você pode converter de km por hora para metros por segundo, multiplicando ou dividindo por 3,6. Se você quer passar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você quer fazer o inverso, você multiplica por 3,6, tá? Nós temos a variação dentro do mesmo movimento, que é somente duas, não é meio que uma variação, tá? É só questão de ponto de vista, tá? Nós temos um movimento progressivo, que é quando o corpo se aproxima do referencial, tá? No caso, você está vendo o carro aí e ele está indo de 0 a 9. Esse referencial vai ser você, do seu ponto de vista, tá? Então, você vai levar em conta que o referencial é você. Esse movimento progressivo é caracterizado com velocidade maior que zero, tá? Ele não é nula.
Então, se a gente for verificar lá na função horária do movimento, a gente pode ver aqui, se a velocidade aqui ela está acompanhando um sinal positivo, então quer dizer que ela é um movimento progressivo, tá? Se aparecer na questão lá que esse V é positivo, quer dizer que você já sabe, você já pode determinar que é um movimento progressivo, ok? Então nós temos o outro que é o movimento retrógrado, que é quando o corpo se afasta do referencial. E aí nós temos que esse carro está indo de 0 para 9, a velocidade dele é menor que 0, é negativa. Então quer dizer que ele é um movimento retrógrado. Se a gente for lá na função horária do movimento, a gente pode verificar. Se esse sinal aqui estiver menos em vez de mais, quer dizer que ele está em movimento retrógrado, tá? A gente pode verificar isso a partir da velocidade, tudo bem? E nós temos também aqui os gráficos desse tipo de movimento, tá? Esse aqui é o movimento progressivo. Como é um movimento que a velocidade dele é maior que 0, não é negativa, então quer dizer que ele vai ter, no caso, uma reta crescente, né? Isso é um caso bem lógico. O movimento ele é positivo, vai ter uma reta positiva, né? Uma reta crescente. Nós temos aqui espaço inicial, espaço final, tempo inicial, tempo final, tá? Nós temos também o gráfico do movimento retrógrado, já que o movimento retrógrado é conhecido pela velocidade ser menor que 0, então é uma velocidade negativa, quer dizer que o gráfico dela também vai ser negativo, a reta vai ser decrescente, tá bom? Nós temos espaço inicial, espaço final, tempo inicial, tempo final. É importante vocês observar uma coisa, que esse movimento ele sempre faz um triângulo, se vocês puderem observar, tá? Então, nós temos no caso a posição, que é a distância, né? E aqui nós temos o tempo. Se a gente já sabe como funciona aquele esquema da definição, né, da função horária, a gente pode dividir, no caso, o espaço, né, pelo tempo e a gente tem a velocidade. Então quer dizer que você dividir, né, espaço dividir pelo tempo vai dar a velocidade. A gente pode caracterizar isso pela tangente. Como forma um triângulo, né, e a tangente é conhecida como cateto oposto dividido por cateto adjacente, né, cateto oposto dividido por cateto adjacente, a gente tem que vai ser variação do espaço dividido pela variação do tempo e aí a gente pode achar a velocidade. Então, se uma questão perguntar para você qual é a velocidade de movimento e ele te dá somente o gráfico, né, você divide, né, tempo final menos tempo inicial, tempo final menos tempo inicial, espaço final menos espaço inicial. Com esses valores você divide espaço pelo tempo e aí você acha a velocidade do movimento, ok? Bem simples, fácil, não tem segredo, tá? E nós temos também o gráfico da velocidade em função do tempo. Como vocês sabem, esse movimento é conhecido por ter uma velocidade constante. Então quer dizer que do início ao fim do percurso, né, a partir do momento que você aperta o cronômetro de 0 até o final, por exemplo, de 0 a 5 segundos, a velocidade vai ser constante. Então o gráfico vai ser uma linha reta, não vai ser nem crescente nem decrescente, vai continuar na mesma, do início ao fim do movimento, tá bom? Importante relembrar isso também. E aí nós temos o resumo do movimento retilíneo uniforme, tá? Um resumão, que é o movimento retilíneo uniforme, velocidade não varia, velocidade é constante. A equação do movimento, tá? Aí no caso aqui ele vai falar o que significa o ΔS, o ΔT, deslocamento, ΔT, intervalo de tempo. O movimento progressivo, caracterizado por velocidade menor que 0, né? Regressivo, no caso, é a mesma coisa de retrógrado, tá? E a velocidade maior que 0 é um movimento progressivo. O referencial é você, ok? Os gráficos do movimento progressivo é positivo. O gráfico do movimento retrógrado ou regressivo é negativo, né? Os corpos em movimento uniforme percorrem espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá? Se ele está aqui em 40 km por hora, ele vai até o final em 40 km por hora, tá bom? É importante lembrar isso aqui, ok? Bem simples.